Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Que Deus, que a paz do Senhor esteja aí no seu lar, na sua vida. Como a gente informou, quero dar aqui algumas orientações. Nós conversamos no presbitério a respeito da prudência desse momento que o mundo está passando, o Brasil está passando. Particularmente, eu não tenho medo nenhum, não estou em pânico, não tenho uma preocupação pessoal em ficar doente. É uma segurança mesmo para que as pessoas que a gente convive, se aproxima, alguém que possa ter alguma imunidade baixa, venha a sofrer com isso, né? Então a gente deve ser prudente realmente e seguindo a orientação geral, nós vamos também entrar nesse sistema de evitar todo tipo de contato. É claro que, como eu falei domingo, via de regra, meus irmãos, a gente deve ter isso como uma prática de vida. Você ter hábitos de higiene e de limpeza consistentes, fazer isso sempre na tua vida. Vai tossir? Ó, espirrar, tossir, tampa o seu rosto, a sua boca, ou põe o braço, mas não tosse para o ar, não espirra para o ar, porque ainda que seja uma gripe comum, você prejudica uma pessoa e essa pessoa fica aí 15 dias aí de reclusão, com febre, sofrendo, sem trabalhar, e isso deve ser uma prática de vida. Nunca espirrar na mão. Eu fico inconformado hoje, na hora do almoço, por exemplo, a colega de trabalho lá, a gente falando sobre o coronavírus, e ela tossindo na mão, depois pegando nos talheres, pegando no azeite, pegando no sal e contaminando tudo na mesa. Então isso é anti-higiênico, é uma coisa que a gente deve levar a sério e mudar os nossos comportamentos. Então aproveitar, né? A gente deve sempre reter tudo que é bom. Então nesse momento de que a sociedade está passando, que fala-se tanto sobre o assunto, que a gente mude também o nosso comportamento, amém? Evitar contato social. Então nós estamos cancelando todas as reuniões de ministérios, reuniões de célula, o culto no domingo, de forma presencial. Então, essa semana, já alguns ministérios que tinham reuniões marcadas vão fazer isso por online. Tem um software da Google que é de graça, chama Hangouts, por exemplo, que o Ministério de Eventos já está se cadastrando para fazer ali um grupo de conversa para poderem participar. No domingo, a gente vai transmitir o culto pelo Facebook, como a gente tem feito. Não vai ser no mesmo formato, é claro, nós vamos transmitir de casa, ninguém vai estar na igreja, a gente vai fazer adoração, louvor na nossa casa, oração, e depois a palavra vai ser pregada pelo Facebook. Então esteja aí preparado com o link, nós vamos postar o link direto, certinho, para você acessar e poder participar do culto no domingo. As ofertas e os dízimos, haverá um link também para você fazer uma TED ou para você fazer o pagamento via cartão de crédito. De débito não funciona, só de crédito. Ou você pode fazer um depósito no banco, se você estiver passando perto de um caixa eletrônico do Bradesco, você faz ali o depósito. Na sexta, no sábado, no domingo, o dia que você puder, ou uma TED, tá? Então, irmãos, como hábito de vida, voltando ao hábito de vida, tenha uma alimentação saudável também, sabe? A gente percebe que as pessoas se alimentam muito mal, comem porcaria o tempo todo, e aí a imunidade fica baixa, você fica também suscetível a todo tipo de vírus e de bactérias. Então tenha uma alimentação saudável. Não acredite nas fake news que tem por aí, dizendo que comendo isso, bebendo aquilo, você vai sarar do coronavírus. Isso não existe, é fake news, não tem como. Se tivesse uma solução tão simples, pode ter certeza que a gente já estaria praticando isso. Então a solução no momento é evitar contato, comer bem, se alimentar de forma saudável, não entre em estresse, não entre em pânico, porque isso também diminui a tua imunidade. Então tome cuidado com isso, amém? Nada de pânico, irmãos. Não corra para hospitais por qualquer coisa.
Se você vai para o hospital, o risco até aumenta. Então você vai para o hospital se realmente tiver uma necessidade. Mas não corre para o hospital porque deu um espirro, porque está se sentindo um pouquinho mal. Não é essa a orientação. A orientação é você ficar em casa. Você não está se sentindo bem? Fica em casa. Então, não corre para o hospital, porque o risco também aumenta para você e para as outras pessoas, né? A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18, algo muito forte para nós hoje. O apóstolo Paulo ele fala, alegrem-se sempre, versículo 16. No versículo 17 ele fala, orem continuamente, orem sempre, orai sem cessar. Quem conhece bem esse versículo. E no versículo 18 ele fala, deem graças por todas as coisas. Então nós temos que ser pessoas alegres, pessoas que oram e que agradecem a Deus até por um momento como esse. Você talvez que não está indo para o trabalho, algumas pessoas já estão, seus trabalhos já não estão permitindo que ninguém vá, estão tendo mais tempo para ficar em casa, leia a palavra de Deus, ore mais, esteja próximo dos seus familiares, aproveite esse momento para você estar perto dos seus filhos, dos seus pais, tenha momentos de comunhão que talvez há tanto tempo você não tinha. Então aproveite e ore, ore mesmo. E o versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5 diz assim também, que Deus o santifica inteiramente. O teu espírito, a tua alma e o teu corpo sejam plenamente conservados até a vinda do Senhor Jesus. Então creia que o Pai, ele não somente curou a sua alma, ele não somente te encheu do Espírito Santo dele, mas ele também conserva o teu corpo. Então, mantenha o teu corpo. Não se entregue, como diz no versículo 23, às bebedeiras, às libertinagens, ao pecado, porque destrói a sua vida, destrói as pessoas ao seu redor. Assim como esse vírus está com todo essa pandemia mundial, o pecado também é uma pandemia mundial. E a gente deve fugir do pecado, a gente deve lutar contra o pecado. Então que o teu corpo, a tua alma e o teu espírito sejam plenamente conservados. Amém? Deixa eu ler esse versículo para não ficar faltando nada. Olha só, versículo 23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Então, lembre-se disso. O Senhor, ele quer que a gente seja totalmente conservado e Deus está cuidando de nós. Faça a sua parte. Amém? Tá ficando grande o vídeo, mas não tem como. Eu preciso falar essas coisas para vocês. No dia 18, que é amanhã, o jejum começa. Então esteja atento à escala de jejum da sua célula e participe do jejum como você nunca participou antes. Esteja envolvido nesse jejum. O propósito do jejum é orar nesses primeiros 3 dias, especificamente, isso não te impede de orar por outras coisas. Mas o propósito do jejum tem propósito. E o propósito desse jejum, desses primeiros 3 dias, é pela saúde mundial. É para essa praga ela ser extinta. E aí alguém pode me dizer, e já me disseram isso, mas pastor, isso não é a mão de Deus, não tem como impedir, quando é Deus que está fazendo. A Bíblia fala que vai ter terremoto, que vai ter praga. Olha só, o que esse texto de Lucas 21, quando ele fala que haverá pragas e terremotos e nação contra nação, no capítulo 21 e no versículo 36, olha a orientação de Jesus para nós. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus manda a gente orar para a gente poder escapar. Então, pode orar para a gente escapar. Vai vir sobre toda a terra coisas piores do que essa que nós estamos vendo hoje. Coisas bem piores. Então nós podemos orar. Se você olhar para as pragas do Egito, você vai ver
que os israelitas, eles não sofreram as pragas, somente os egípcios, porque Deus os protegeu daquilo. Então que nós sejamos também protegidos. Ore por todo o mundo. Tem igrejas sendo fechadas, eventos sendo cancelados, e nós estamos aqui com empatia pelo evento Descende, que é um evento importante, que também está com as suas agendas aí com possibilidade de cancelamento. Cancelaram uma coisa que eu nunca vi na minha vida, cancelaram os jogos de futebol, de basquete, que movimentam bilhões e bilhões de dólares em propagandas. Cancelaram esses jogos. Então a coisa realmente está terrível no mundo. Eu não sei exatamente a veracidade de tudo isso, não tem como entrar nesse mérito e não vou falar sobre isso, mas que a coisa está séria, tá bem séria. Então, o que nós temos que fazer nesses primeiros 3 dias de jejum, irmãos? Estar em oração focada para que descubra-se uma vacina, para que não ataque os nossos irmãos, os pastores que têm evangelizado nesse tempo de turbilhão. Aproveite para falar de Jesus para as pessoas. O propósito principal do jejum sempre foi o evangelismo, né, que nós falamos desde o começo. Nós estamos agora orando especificamente por essa praga desse vírus, mas focando também no evangelismo, de falar de Jesus para as pessoas. Então, jejue para a cura desse mal. E se vocês me dão mais alguns minutos, olha só, esse capítulo 21 de Lucas, leia ele lá. Você vai ver que interessante como Jesus fala desse tempo, desses tempos do fim. Eu vou ler aqui, depois que eles perguntam para Jesus quando é que o templo ia ser destruído, que eles acham bonito o templo, Jesus fala que não ia ficar pedra sobre pedra. Eles perguntam e Jesus fala, no versículo 8, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Pestes. Vírus é uma peste. Pragas. Vírus. Fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas olha só, escatologia não é fácil de estudar. O que acontece? Isso é o versículo 10 e 11. No versículo 12, Jesus fala, mas antes de tudo isso, ou seja, antes dos terremotos, das pragas, das fomes, das pestes e dos sinais no céu, Jesus fala que aconteceria algo aqui, a perseguição dos discípulos, da igreja primitiva. Então você vai do versículo 12 até o 19, falando da perseguição que eles passariam, e que nesse momento eles teriam que ter tranquilidade e aproveitar esse momento para falar do evangelho para todos aqueles que eles fossem levados à frente. Então, ele termina dizendo, perseverando que vocês obterão a vida, né? Na versão mais conhecida, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, ao perseverar até o fim, então vem a perseguição primeiro, já aconteceu. A igreja primitiva foi perseguida, por séculos ela foi perseguida, muitos irmãos nossos foram martirizados. Então, esse tempo, hoje existe perseguição, mas a igreja toda foi perseguida nessa época. Então já passou essa fase. No versículo 20, ele fala sobre o juízo, do 20 até o 24, sobre o juízo sobre Jerusalém, que veio já, e aí sim, foi destruído o templo, não ficou pedra sobre pedra, houve ali grandes coisas terríveis aconteceram, uma perseguição contra Israel. Israel foi espalhada pelo mundo. Ele fala, e eles serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então aqui finaliza dizendo que Jerusalém seria espalhada e até que o tempo deles se cumpram. Então vem agora
aqui se mistura um pouco, né? Mas Jerusalém já foi destruída no ano 70 pelo general Tito, onde houve aquela invasão, foi destruído o templo, eles foram espalhados pelo mundo e voltaram a ser uma nação em 1948. E agora Jesus volta a falar dos sinais. Então, do versículo 10 e 11, ele volta a falar no versículo 25, dizendo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então, o final de toda a grande tribulação, ele é com a volta de Jesus. Eu acredito que a segunda vinda dele, visível, acredito que nesse intervalo, em algum momento aqui, a igreja foi arrebatada. Em algum momento houve o arrebatamento da igreja. E aí Jesus volta, com todo olho o verá. E ali aconteceu essa grande tribulação. Então o que nós estamos vendo já é o início dos sinais, é o princípio das dores que Jesus fala no livro de Mateus. Isso é o princípio das dores. Olha, um vírus que nem matou tanta gente já, apesar da sua periculosidade, da sua letalidade, né? Do seu alcance, ele parece que infecta muito fácil, já está todo mundo tão preocupado. Imagina quando começar a ter sinal no céu, começar a cair meteoro na terra, começar a ter escuridão, o sol não dará mais a sua luz, né? As potências do céu serão abaladas. O que vai acontecer? Terremotos e maremotos, o mar entrando para dentro da terra, maremotos terríveis. Então as pessoas vão ficar apavoradas realmente. Isso é um pequeno sinal, irmãos, do que nós temos pela frente. Então, eu não estou causando mais pânico nem nada em vocês, estou dizendo que é bíblico, que vai se cumprir. E a Bíblia fala no versículo 36 aqui que nós orando, essas coisas não virão sobre nós. E nós vamos estar de pé diante do Filho do Homem. Porque algumas pessoas podem desistir, podem blasfemar de Deus, como fizeram no deserto, quando reclamaram daquelas coisas terríveis que eles estavam passando. Aquilo é um sinal para nós também. Então, se nós estivermos passando por problemas piores até do que esse que estamos passando, nós não podemos desistir. Precisamos ficar firmes na presença do Senhor e entender que nós temos que estar de pé diante do Filho do Homem quando ele voltar para arrebatar a igreja e depois quando ele voltar de novo junto com a igreja para consumar aqui o final dos tempos. No versículo 28, ele fala: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então ele está falando com Israel aqui também, que Israel vai ser resgatado, eles finalmente vão entender que Jesus é o Cristo, aquele que eles crucificaram. Então eles estejam atentos que a redenção deles está próxima. E nós também ficarmos atentos, porque o reino de Deus está para ser estabelecido definitivamente na terra através desses sinais. Amém? Então leia todo o capítulo, você vai ver aí muitas informações importantes para a nossa firmeza na fé. E sempre o que mais me alegra, mais me motiva é perceber que a Bíblia ela se cumpre. A palavra de Deus não falha, ela se cumpre, sempre se cumpriu e sempre vai se cumprir. Amém, amados? Então, em resumo, dei aqui uma breve exposição de escatologia, não sou o dono da verdade, não estou dizendo que isso daqui é 100%, é apenas uma explanação superficial olhando para esse texto e pelo que nós estamos vendo. Então lembre-se, reuniões canceladas, e é claro, você não vai deixar de ir para a igreja e vai para o parque, né, irmão? Você não vai para o shopping, para o cinema, para o clube, não vai ficar em casa, porque senão não faz sentido. A gente está cancelando as reuniões para proteção. Então não vai fazer que nem os cariocas que pararam de trabalhar e a praia ficou lotada de gente. Então não é tempo de ir para a praia, tempo de ir para lugar nenhum, é tempo de ficar em casa.
Aproveite esse tempo e esteja em oração. Lembre-se, deem graça sempre, alegrem-se sempre, orem sem cessar e mantenha-se plenamente conservado, corpo, alma e espírito, até a volta do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe, o fortaleça e não temas, pois o nosso Deus, ele é conosco. Não temas, porque eu sou contigo, assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e a paz do Senhor inunde o teu coração, o teu lar e a tua família, em nome de Jesus.